Meus queridos amigos e irmãos, uma vez mais nos encontramos em torno da Palavra de Deus no dia de hoje, quando estamos na quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 9 de julho de 2020. Aqui vos fala o Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. O evangelho que nos é proposto hoje segue a linha dos evangelhos que temos meditado nos últimos dias sobre o chamado que Jesus faz aos discípulos e o envio desses mesmos em missão. O evangelho é de Mateus 10, de 7 a 15. Vamos proclamá-lo para depois também fazermos uma consideração sobre esta palavra do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela cidade, ou daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho, amigos, os apóstolos continuam o serviço de anúncio do reino de Deus. Eles, de fato, para isso foram chamados e constituídos como apóstolos. A palavra apóstolo quer significar exatamente o mensageiro, o enviado, o embaixador. É essa a sua tradução nas nossas línguas. Já o reino de Deus é insistentemente pedido por nós cada vez que rezamos a oração dominical do Senhor, que é a oração mais importante da vida cristã, conhecida também como oração do Pai Nosso. Nela nós rezamos: venha a nós o vosso reino. Esse reino, como confirma a fé da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, aproximou-se na pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo. É anunciado ao longo de todo o Evangelho. Veio na morte e na ressurreição de Cristo.
O reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia, quando celebramos a missa. O reino está no meio de nós. O reino virá ainda na glória, quando Cristo o restituir a seu Pai. Conforme o Evangelho, amigos, o anúncio desse reino deve se realizar com critérios bem precisos, indicados pelo próprio Senhor. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Tudo isso mostra a gratuidade absoluta do reino, do serviço do reino, que é a sua característica mais marcante. Como o reino deve ser anunciado aos pobres, e aos pobres ele pertence em primeiro lugar, quem o anuncia para ser acreditado também deve dar testemunho real e verdadeiro de pobreza. A missão começa sempre com o desejo de paz, que é a saudação própria do ressuscitado. Essa saudação de paz indica a total abertura de coração do apóstolo, que deve repercutir imediatamente na vida daquele que ouve a palavra. A paz do cristão não consiste só na ausência de conflitos, mas é a promessa do bem total, é o desejo do amor pleno, enfim, é aspirar que o Cristo alcance o outro e o realize inteiramente. Hoje, o Senhor continua a dar a mim, a dar a você e a cada cristão a mesma função de anunciante do reino. Peçamos então, irmãos, a assistência do Espírito do Senhor, para que realizemos com fidelidade esta importante missão de proclamação do reino de Deus a todas as criaturas. Meus prezados irmãos da Paróquia da Esperança, nós acabamos de receber ontem o protocolo da Arquidiocese que torna factível a abertura dos templos no momento em que foi indicado também pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Como vocês devem ter notado, o Governo e a Prefeitura indicam que a primeira fase da abertura dos templos e shopping center será feito quando se chegar a 75% da ocupação dos leitos do hospital. Por isso mesmo, quando chegar aí, começará a primeira fase. Como vocês sabem, infelizmente ainda não foi chegada a essa, não se chegou a essa meta dos 75%. Quando chegar, então, no caso, os shopping center e os templos começarão a abrir as suas portas, segundo um protocolo que não deve ultrapassar 50 pessoas na igreja, que deve ter a atenção para os meios de higiene das pessoas, que as pessoas de risco não devem vir para a igreja. Atenção vocês, as pessoas idosas devem permanecer nas suas casas e continuar a assistir
a celebração pelos meios de comunicação. Se pede, assim, muita atenção e respeito a uma série de elementos que nós voltaremos a comentar a partir de amanhã aqui com vocês. Então, quando se chegar, atenção, não se chegou a 75%, quando se chegar, será determinada a abertura gradual. As celebrações da missa serão feitas das 10 até às 18 horas, me parece, às 20 horas, me parece. Dia de domingo, porém, os horários serão mais abertos. E nós vamos procurar corresponder o mais possível a essas determinações para dar segurança aos nossos irmãos. A igreja deve ser assim, limpa, sobretudo nos bancos, seja no início das celebrações, seja no final, preparando a vinda dos outros irmãos. Tudo isso nós vamos procurar pôr em prática nas nossas paróquias. Então vamos ficar tranquilos. Vamos, sobretudo, nos dias que tiver transmissão da missa e que sem a presença dos irmãos, vamos ficar em casa. Porque tem gente que quer participar de qualquer jeito. É bom deixar só a equipe que está ajudando o padre presente lá. E outros irmãos ficam em casa nesse momento. Quando abrir, venham para a igreja, mas só as pessoas que não são pessoas de risco, porque nós queremos celebrar a vida, não queremos celebrar o risco, não queremos celebrar a morte, nem queremos, muito menos queremos celebrar a epidemia. Seguindo desse jeito, estaremos seguros, irmãos. Mas se a gente começar a se precipitar, vai fazer como certos lugares que abrem e depois tem que fechar, porque abriram indevidamente. Nós pedimos assim aos irmãos que estejam atentos a essas normas e que sigam tais normas de uma forma muito atenta para o bem de cada um de nós e para a nossa saúde. Nós vamos dar agora a bênção final, rogando que o Senhor esteja com vocês no dia de hoje e em todos os dias da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.